Eu quero casar, ter filhos, já penso em comprar uma casa, mas ele parece que não leva nada a sério. Às vezes penso, será que estou perdendo meu tempo aqui? Olá, eu sou a Erika. Eu sou a Mari. Nós somos psicólogas e esse é o vídeo 3 da nossa série de vídeos onde a gente traz a nossa perspectiva, a nossa conduta profissional diante de alguns casos sobre relacionamentos. Reais ou nem tanto. Muito bem. Eu quero casar, ter filhos, já penso em comprar uma casa, mas ele parece não levar nada a sério. O que tu pensa disso? Tu tem muitas expectativas, tu tem muitos desejos e muito provavelmente está atrelado aos teus valores, certo? O que acontece? Vocês vieram de famílias diferentes com bagagens diferentes. As tuas expectativas talvez não sejam as mesmas que a dele, por N motivos. Só que vocês já alinharam essas expectativas? Às vezes penso que estou perdendo meu tempo aqui. Sim, você tá. Se vocês conversaram sobre isso e ele disse que não, ele tá se enrolando, sim, isso é uma perca de tempo. Então aqui, novamente, como todos os outros vídeos que a gente fez, a comunicação é a base. E eu vejo que as mulheres, via de regra, elas têm esse medo de colocar ou parecer que vai gerar essa pressão. Mas uma coisa a gente tem que acreditar. Se nós estamos nos relacionando com outro adulto, a gente tem que acreditar quando ele diz que ele não quer. Tem um ponto também. Por que essa pessoa não quer? Ele pode trazer que não, isso daí é um valor pra ele e é inegociável. Tentar entender também o que gerou essa perspectiva, o que gerou esse desejo por não ter. Sabe? Porque o que tem por trás disso? A pessoa simplesmente não quer? Tá, mas aconteceu alguma coisa? Tem algum histórico? O que tu espera da experiência de ser pai, por exemplo? Ou de ser mãe? O que tu espera sobre casamento? O que tu vê sobre o casamento? Tu tem alguma perspectiva ruim? Eu posso colocar até o meu exemplo. Eu nunca tive o sonho de casar, nunca tive o sonho de ter filhos, eu namoro há 8 anos, mas até hoje eu não fui pedida em casamento e eu não tô nem aí. Porque isso nunca foi importante pra mim, eu valorizo outras coisas dentro do relacionamento. Felizmente meu namorado tem os mesmos valores que eu, então estamos alinhados. Mas tem o fato de que às vezes a gente acaba cedendo, porque, não é algo importante pra mim, mas também não é o que eu odeio, então tá tudo bem eu passar por isso, tá tudo bem. Por exemplo, ele me pediu em casamento, pra ele é importante se casar, cara, eu casaria, tá tudo bem. Não é um sonho, eu não vou ficar, oh meu Deus, que felicidade. Mas beleza, eu tô em paz. Agora, ele me pergunta, tá, e se eu não quisesse me casar? Por que tu não iria querer se casar? Poderia dizer pra ele, porque os casais felizes que eu conheço, as referências que eu tenho são todas infelizes. Os casais se dão muito mal, eles brigam o tempo todo, eu não quero isso pra mim. Então a pessoa associa a imagem de casamento a um cotidiano de muitas brigas, desentendimentos e estresse. Só que assim, ele associa, mas não significa que a realidade de vocês vai ser a mesma. Então tu percebe que não é algo na maldade, mas que tem um fundamento. Esse fundamento ele pode, sem dúvidas, trabalhar em terapia. Mas, se ele não quiser também, tu vai entender o porquê disso. Vai te aceitar ou não e vai de vocês fazer algo a respeito. Sempre que a gente entende por trás do comportamento, a gente consegue entender por que a pessoa age ou pensa daquela forma. Mas a partir do momento que ela te sinalizou, que você conseguiu acessar o porquê que ela quer ou não quer, porquê que ela acredita ou não em tal coisa, cabe você decidir se tu fica ou se tu sai. Mas acho válido a gente trazer essa perspectiva. Não acho muito mais cansativo, pensando no papel das mulheres, a gente ter que ficar tentando convencer ou fazer isso para outra pessoa, porque realmente é papel da terapia. Agora, se a pessoa não tá disposta, Perfeito. aí talvez seria uma perca de tempo mesmo. Mas é muito importante a gente sinalizar que o tempo é teu. É você que tem que dar valor a isso. E saber se é o que tu quer ou não, né? Então, uma coisa que eu recebo muito na clínica são pacientes que ficam nesse processo de tentar convencer outro adulto. Nossa. E a diferença entre o homem e a mulher é que a mulher, ela vai ter um relógio biológico, né? Então, você tem que priorizar esse tempo, senão ninguém vai fazer isso pra você. Sim, é importante alinhar isso também, se é o não quero jamais, ou se é quem sabe um dia. Eu e ele, a gente não tinha ideia de ter filhos. Era o jamais, quando a gente começou a namorar. Hoje em dia é quem sabe um dia. A gente foi mudando isso no nosso processo. E daí tem um ponto também, respeitar o processo do outro. O que tu tá disposta a suportar dentro do relacionamento? Tu tá disposta a suportar o processo do outro? É algo imutável ou é algo que com o tempo pode vir a fazer sentido? Talvez aqui o outro divisor de águas é você saber o quanto você tá disposta. E se você não souber, você vai ter que testar aquilo ou não. Mas nunca se apegar ao que o outro vai te prometer. Perfeito. Porque aqui também é outra, acho que receita pra frustração. Porque o outro falou isso, o outro falou aquilo. E aqui a gente entra num processo de pessoas que ficam a vida inteira por promessas, sendo que algumas coisas, infelizmente tem tempo pra acontecer. Então, cada um sabe do seu tempo e do quanto tá disposto a esperar. Que aí você se responsabiliza, né? Tu não fica naquele processo de colocar a culpa no outro. De, foi porque o outro fez isso, o outro aquilo. Ele fez ou não, não interessa. Quem vai ter que lidar com as consequências vai ser você.
Exatamente. Então, se tá dentro do teu controle, foca nisso. Faz o que tá dentro do teu controle, faz o que tu tá disposto a suportar, porque quem vai ter que lidar com a consequência realmente é você. Tua responsabilidade. Se tu não comunica, se tu não alinha, a expectativa é tua, vai ficar contigo. Daí não adianta chegar lá com 60 anos e dizer, eu queria tanto fazer tal coisa e eu nunca fiz por causa dele. Por causa dele? Porque você não se permitiu, né? E é muito mais confortável. Eu vejo muito esse processo na clínica, da gente colocar a culpa no outro. É muito mais fácil. Eu não consigo emagrecer porque o outro isso, eu não consigo dar porque o outro isso. Não, é porque tu não, em alguma circunstância, tu não quer priorizar aquilo. Exatamente. Então, quando a gente pega isso, é doído, mas também pode ser um alívio, uma fonte de alívio. Porque se eu sei que aqui o problema sou eu posso mudar, eu consigo agir a partir daquilo. Agora, se o problema, por exemplo, é a Mari, há pouco que eu possa fazer. Porque eu não controlo a mudança dela e se ela tá disposta a mudar ou não. Então, esse também é um ponto muito importante. E daí, dentro dessa comunicação, também vem a questão de qual a abertura que vocês têm para conversar sobre os desejos de vocês, sobre as expectativas de vocês, sobre os planos de vida, o quanto vocês estão dispostos a respeitar a visão da outra pessoa e tentar entender o que tá por trás. Aí é um ponto que também é importante desenvolver. É o que a gente já vem falando nos outros episódios, né? Alinhar expectativas, ver o que é possível fazer dentro disso e trabalhar com o que tu controla. A comunicação vai ser a base disso, né? Eu vejo também um processo onde muitas mulheres, elas têm medo de sinalizar logo a intenção, ou se ela quer namorar, ou se ela só quer ficar, sei lá o que ela quer fazer, por medo de assustar a outra pessoa. Mas eu gosto muito da perspectiva de que, se você assustou a outra pessoa, significa que não é ela. Deixa ela sair do teu caminho para que você encontre, então, por exemplo, se você quiser casar ou namorar. Não adianta você tentar convencer o outro adulto. A maioria das coisas é questão de perspectiva. Então, a gente saber olhar os outros lados e treinar isso é um divisor de águas. Porque tu quer manter tanto uma coisa, mas até que ponto tu vai conseguir manter isso? Os custos disso, né? Exatamente. Quando eu conheci meu namorado, a primeira coisa que eu não tava nem, né, pra me relacionar com alguém. Então, eu cheguei pra ele e comecei a conversar como se nada fosse nada. Não tava nem aí pra opinião dele. E eu trouxe minha perspectiva de casamento, de filhos, de tudo isso. Eu peguei e vomitei na cara dele. E a gente se alinhou tão bem que a gente não parou mais de conversar e hoje estamos juntos. Que legal. Então, assim, seja você, traz o que tu quiser, da tua forma, do teu jeitinho, porque isso tu vai conseguir manter. Essa é você, esse é você. E se a pessoa gostar, se ela se interessar por ti, se ela se encantar por ti, parabéns. Essa é a pessoa. Ai, não, ela tá ali querendo te mudar, ou tu já encontrou ela, já tá querendo mudar ela. Talvez não seja bem por aí. Mas sabe que esse movimento que tu conseguiu fazer, pra mim, é o ápice da pessoa terapeutizada, tá? De não se importar com o que a outra pessoa pensa nesse início e falar, porque se vocês levarem isso como regra, a vida fica outra. Eu lembro que esses tempos eu tava me relacionando com um rapaz, e aí ele falou que ia me buscar em casa. E aí no início, muito legal, e pra mim era algo importante me buscar em casa. Só que logo no início desse relacionamento, teve um dia, a gente mora muito longe, ele perguntou se eu podia ir até lá, na casa dele. E eu fiquei tipo, putz, logo no início, né, já não fez esse esforço. E eu lembro que eu fui, mesmo não querendo, porque eu queria agradar ele, e eu tinha medo que ele pensasse que eu era interesseira. E aí depois eu fiquei com essa reflexão justamente do que tu fez. Se eu não tivesse me importado com o que ele pensa naquele início, eu teria sido muito mais eu. E se ele realmente tivesse pensado que eu era interesseira porque eu queria que ele me buscasse, não era por isso, é porque eu queria ver o esforço, né? Se a pessoa não faz o esforço logo no início, ela não vai fazer depois. E aí se eu tivesse falado isso e ele tivesse pensado, eu já saberia, ok, tu não é a pessoa. Vai embora, deixa o próximo vir. Então, acho que esse comportamento de início, assim, é um divisor de águas. Eu gosto sempre de reforçar início, tá? Porque depois é óbvio que tu vai ter que se importar com o que o outro pensa. E assim, é muito bacana porque tu abre espaço para que a outra pessoa também traga a ideia dela, vomite também. E daí vocês dois se conectam, porque os dois demonstram algumas vulnerabilidades, demonstram realmente o que pensam. E essa falta de filtro, ela é muito boa para gerar conexão. Ela é muito boa, ela é muito importante. Nossa, perspectiva boa. Nossa, é um relacionamento bem saudável, tá? É bem bacana. E assim, tem um ponto também, uma coisa que eu já falei com um paciente. Tu tá começando um relacionamento, foca no que tu consegue manter. Porque às vezes tu vai querer fazer muitas coisas, tu vai querer, ai meu Deus, eu vou buscar ela sempre, como tudo. E daí não mantém? Se não mantém, eu sugiro que não faça. Seja tu mesmo, não quero buscar, não quero pagar. Não faz. Só faça realmente o que tu pode manter, porque aí também é outra receita pra que não comece com aquele processo de no início era tudo lindo, maravilhoso e depois foi esfriando. Claro, vocês criaram um personagem,
Nossa pra conquistar senhora. outra pessoa, e não vai funcionar mesmo. E o quão é frustrante tu tá num relacionamento onde tu não pode ser tu mesmo. Do que vale isso? Não se sustenta, né? É uma base muito, muito frágil, então... Perfeito. Acho que é isso, né? É isso. Um beijo. Muito bem, nos vemos então no próximo episódio. Até mais. Até mais.